Olá pessoal, sejam bem-vindos à videoaula sobre Teoria Geral da Prova. Eu sou a Mariana e junto à minha equipe iremos falar um pouco sobre a prova no processo penal. Vamos então dar início conceituando o que é a prova. Podemos dizer que a prova é tudo aquilo que se tem por elemento de convicção e que é levado a um processo, mas para que esse elemento seja aceito, o mesmo deve possuir relevância jurídica para o julgamento. Ou seja, existe um princípio que vigora em nosso processo penal, que é a busca da verdade real e da livre obtenção de prova, sendo o mesmo obtido ou produzido em qualquer fase, seja na investigatória ou na judicial. E fiquem certos de que o conceito de prova é bastante amplo. Bom, as provas elas podem ser cautelares, que são aquelas onde há um grande risco de desaparecer, podem ser não repetíveis, que são aquelas que não têm como serem produzidas novamente em virtude do seu desaparecimento, e podem ser antecipadas. Elas podem ser produzidas antes do início do processo em virtude da urgência e da relevância. Bom, regem ainda a produção probatória o princípio do contraditório, onde as pessoas sempre poderão contradizer as provas que forem apresentadas, o princípio da comunhão, onde uma vez trazida aos autos, as provas deixam de pertencer à parte que as acustou e passam a fazer parte do processo, podendo ser utilizadas por quaisquer dos intervenientes, seja o juiz ou as demais partes. O princípio da oralidade, onde as provas devem ser realizadas oralmente na presença do juiz, possibilitando-o participar da obtenção de prova, certo? E pode ser dividida em dois. O subprincípio da concentração, onde deve-se reunir as provas no mínimo de audiência possíveis, cuja finalidade é facilitar o trâmite processual, e o subprincípio da imediação, onde é necessária a apreciação física do magistrado, assim sendo, conseguirá conservá-las em sua mente para melhor dirimir os fatos. O princípio da publicidade, onde todos os processos, via de regra, ocorrem de forma pública em decorrência e importância do processo penal. O princípio da autorresponsabilidade, onde as partes assumirão toda e qualquer consequência relativamente à prova de suas alegações. E o princípio da não autoincriminação, onde o acusado não poderá ser forçado a produzir provas contra si. Bom, a produção probatória ela é composta por 4 etapas realizadas em nível doutrinário. São elas a proposição, onde as provas são requeridas pelas partes ou por elas trazidas à sua admissão, e possui 2 momentos chamados de ordinários, que é subdividido em polo acusatório e polo defensivo, e os momentos extraordinários. Temos a segunda etapa, que é a admissão, que é o momento em que as provas produzidas ou requeridas serão deferidas ou não pelo magistrado. Temos a terceira etapa, que é a produção, são os atos processuais destinados a trazer para dentro do processo as provas propostas pelas partes e admitidas pelo magistrado. E por último, temos a etapa da valoração, que é o momento da própria sentença, onde o juiz, utilizando de seu livre convencimento, apreciará cada uma das provas realizadas, conferindo-lhes o valor que julgar pertinente. Oi, eu sou Eduarda e vou falar sobre a epistemologia da prova e o lugar da verdade no processo penal. Vejamos. A epistemologia jurídica é o ramo da filosofia que trata da teoria do conhecimento, do atingimento da verdade e dos problemas relacionados. É muito importante para o direito probatório. É através da prova penal que o juiz ignorante toma conhecimento de algo que precisa se conhecer para julgar, dialogando constantemente com a epistemologia e a teoria do conhecimento. É através da prova também que ele conhece, mas também existe um ritual para que esse conhecimento seja obtido e limites a ele. Quando se estrutura, por exemplo, a teoria da prova ilícita, se está interditando o conhecimento através daquela prova, impondo um obstáculo e limitações epistemológicas. É aqui que entra mais uma questão importante. Qual é o lugar da verdade no processo penal e na discussão sobre a epistemologia da prova? Nessa perspectiva, é comum lermos autores afirmando que a averiguação ou a busca da verdade é o objeto fundamental do processo. O erro está na centralidade da verdade, como objetivo e fator de legitimação do processo penal. Quando se trata da prova no processo penal, discutimos também o que verdade foi buscada no processo. Isso porque, como já citado anteriormente, a prova é um modo de construção do convencimento do juiz,
fazendo com que as limitações imanentes à prova afetem a construção e os próprios limites desse convencimento. O mito da verdade real está intimamente relacionado com a estrutura do sistema inquisitório, com o interesse público, com os sistemas políticos autoritários, com a busca de uma verdade a qualquer custo e com a figura do juiz autor. Portanto, quem fala em verdade real confunde o real com o imaginário, pois o crime é sempre um fato passado, uma história. Já a verdade processual jurídica está relacionada com a subsunção do fato à norma, um procedimento classificatório. Olá pessoal, meu nome é Luana Alice e eu vim aqui falar para vocês sobre o sujeito da prova. Afinal, quem é o sujeito da prova? Vem comigo! O sujeito da prova é aquele que de alguma forma, através da determinação da lei processual do Código de Processo Penal, irá figurar na produção dela, ou seja, na edição das informações perante o juiz, como por exemplo, na prova testemunhal, onde neste caso será a própria testemunha. Na prova pericial, o sujeito é o perito. Já na documental, o sujeito será o agente ou o órgão que fez a edição do documento. E é muito importante e fundamental sabermos identificar o sujeito da prova, pois será ele que virá por força de lei perante o juízo participar da produção dela, em contraditório. Muito bem. Agora que entendemos melhor o que é a prova, falaremos sobre finalidade e objeto da prova. A finalidade da prova é convencer o juiz a respeito da verdade de um fato litigioso, é buscar a verdade processual que surge durante a lide, podendo corresponder à realidade ou não, embora seja com base nela que o magistrado deve proferir sua decisão. O objeto da prova são, essencialmente, os fatos que as partes pretendem demonstrar. Excepcionalmente, a parte deve fazer prova quanto à existência e ao conteúdo de um preceito legal. Provam-se ainda regras de experiência, porque na essência são fatos reiterados. Por outro lado, são fatos que independem de prova, como por exemplo os fatos notórios, que são aqueles de conhecimento geral, perceptível por qualquer pessoa de mediano entendimento, já que a notoriedade é a qualidade de certos fatos que os tornam reconhecidamente conhecidos e indiscutíveis. Todavia, o conhecimento e a verdade do fato independem de sua notoriedade. O juiz ele deve estar convencido da verdade do fato notório, como está de qualquer outro fato. Além disso, dentre os notórios, situam-se ainda os evidentes, que são extraídos das diversas ciências, e os intuitivos, que são decorrentes da experiência e da lógica. Temos também os fatos que independem de prova, os fatos que contêm presunção legal absoluta, que são os que não comportam prova em sentido contrário, os fatos impossíveis, que são aqueles que causam aversão ao espírito de uma pessoa informada, e, por fim, os fatos irrelevantes ou impertinentes, que são os que não dizem respeito à solução da causa. Olá, eu sou a Nath Ellen e, dando continuidade ao assunto, vale destacar aqui que alguns fatos não são objeto de prova. Percebam que existem fatos no qual, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, o legislador fez a dispensa da produção probatória, uma vez que, ao dispensá-los, criou-se então a oportunidade de facilitar a condução dos processos. Sendo a fase introdutória de produção de prova, a fase que gera o maior número de problemas e nulidades, justamente pelo fato de se existir maior dificuldade e grande atividade das partes, nosso ordenamento jurídico criou alguns expedientes técnicos que veio a facilitar a condução dos processos, versando que alguns fatos, até mesmo por uma questão de presunção do ordenamento, não vão depender de provas, sendo estes fatos incontroversos, fatos notórios e negativos, os fatos axiomáticos e, por fim, os fatos presumidos. Olá, meu nome é Emily e eu estou aqui para falar sobre a diferença entre os meios de prova e os meios de obtenção da prova. Então, do que se trata os meios de prova? Os meios de prova são considerados como a prova em si, aquela produzida para remontar a história do cometimento da infração penal e para que a defesa ou a acusação possa persuadir o juiz da história contada. Por exemplo, são elas a prova testemunhal, prova documental, pericial, dentre outras. Então, do que se trata os meios de obtenção da prova?
São os meios que têm por objetivo adquirir a prova em si, servindo de instrumentos para o alcance desta. Desse modo, não são empregados para o convencimento do magistrado, pois não são fontes de conhecimento, mas sim caminhos para chegar-se à prova. Por exemplo, nós temos a busca e apreensão, captação telefônica de dados em transmissão, ambientais, dentre outras. E por fim, percebam que, quando falamos em teoria geral da prova, pensamos na necessidade real de se produzir elementos de prova. E nós temos que observar o princípio da iuria novit curia. E o que significa isso? O juiz sabe o direito, mas ele desconhece os fatos para que o juiz possa julgar uma demanda. É o conjunto de fatos que é levado ao seu conhecimento, sendo a base para que ele possa fazer recair sobre o réu a aplicação legal, ou seja, a jurisdição. Sendo assim, uma prova mal gerida ou esclarecida fará existir uma margem real para a absolvição do réu por insuficiência de provas. Logo, o estudo do processo penal faz-se cada vez mais importante e necessário dentro de nossa jurisdição, uma vez que o ônus da prova para o Ministério Público não é nada fácil, cabendo a ele o ônus de se contrapor à acusação, devendo provar tudo aquilo que alega. Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. O ônus da prova possui natureza diversa e representa um arbítrio relegado à parte onerada, que, quando realizado, é capaz de conduzi-la ou deixá-la em condição favorável dentro do processo. Então, finalizamos aqui a nossa videoaula sobre a teoria geral das provas, sob supervisão do professor Tiago Mota, para este canal no YouTube, ao passo que agradecemos a todas as pessoas envolvidas na produção deste conteúdo audiovisual. Sem mais, um grande abraço a todos e até o próximo encontro!